Vocês estão acompanhando o que está acontecendo no Oriente Médio? Há 2 dias, bombardeios, ataques terroristas, mais de 1.000 pessoas já morreram. Isso o que a gente acha, né? O que a gente sabe. Não sei se vocês acompanharam alguns vídeos de moças que foram sequestradas e mortas diante das câmeras. Muito triste o que está acontecendo neste exato momento em Israel e ali na faixa de Gaza. E a igreja ela tem obrigação de entender por que essas coisas estão acontecendo. Como eu sempre digo, se você ficar ouvindo os noticiários, você fica mais desinformado do que informado. Mas se você tiver uma perspectiva bíblica dos acontecimentos mundiais, aí você é uma pessoa muito bem informada. Veja então, Gênesis 12, versículo 3. Veja o que Deus, palavra de Deus, irmãos, para o nosso pai Abraão. Deus disse para ele no versículo 3, se referindo à descendência dele: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas ou abençoadas todas as famílias da terra. Deus, ele fez uma promessa imutável, uma promessa irrefutável. Ele prometeu abençoar quem abençoa Israel e amaldiçoar quem amaldiçoa Israel. E ele disse que através de Israel, todas as famílias do mundo seriam abençoadas. Como que Israel tem nos abençoado? Primeiramente através deste livro, a Bíblia Sagrada. Ela veio através da nação de Israel. Mas em segundo lugar, todas as famílias da terra têm sido abençoadas através do maior judeu de todos os tempos, a saber, o Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo, Filho de Deus, ele veio através da nação de Israel, ele veio através da descendência de Davi, ele veio através da tribo de Judá. Por isso que nesta noite eu ia pregar uma outra mensagem. E quando eu percebi o que estava acontecendo em Israel, Deus tocou meu coração para que eu mudasse de assunto, pois a nossa igreja precisa adentrar esta nova semana preparada para orar por Israel, preparada para dar explicações para o mundo lá fora do que realmente está acontecendo e ainda irá acontecer. Nós sabemos de antemão o que vai acontecer, nós sabemos de antemão o que esse conflito vai gerar, nós sabemos onde que tudo isso vai acabar. Nós não seremos pegos de surpresa, mas vamos orar para que Deus abra o nosso entendimento e o nosso coração, porque se existe um momento que nós não poderíamos estar frios, indiferentes e apáticos, é agora. Se existe um momento na história da humanidade, na própria história da nossa vida, que nós não deveríamos brincar com Deus, é agora. Se existe uma época que nós deveríamos ser mais crentes, mais dedicados, mais fiéis, é agora. Porque Jesus Cristo está às portas. E a qualquer dia desses, os verdadeiros salvos serão retirados deste mundo. Vamos orar. Querido Deus e eterno Pai, obrigado porque eu não estou aqui pregando a minha palavra, e eu não teria palavra alguma para dizer. Mas eu peço ao Pai que eu possa ensinar, transmitir somente a palavra de Deus, a palavra escrita de Deus. Mas precisamos que Deus abra o nosso entendimento para compreender o nosso coração, para receber a sua palavra. E ela não vem apenas nos dar informação, mas ela venha nos causar transformação, que ela possa impactar nossas vidas, nossas decisões, nossos sentimentos e a visão de mundo que temos. Eu oro que Deus possa abençoar esta pequena congregação nesta noite, através do poder do Espírito Santo de Deus, pois uma centelha só, um grande fogo faz.
Rogo a Deus que o Senhor acenda uma centelha e cause um fogo no meio do seu povo nesta noite. No nome de Jesus, amém. Meus amados irmãos, é impossível dizer que você acredita na Bíblia, na palavra de Deus, infalível, inerrante, inspirada, e ao mesmo tempo você se encontrar um antissemita, ao mesmo tempo você se colocar contra a nação de Israel. O cristão bíblico é aquele que acredita, conforme a Bíblia declara, que o povo judeu tem todo o direito de habitar em paz na terra que a eles foi concedida diretamente da parte de Deus. Gênesis 35, verso 12, está registrado nas Escrituras Sagradas há milênios. E te darei a ti a terra que tenho dado a Abraão e a Isaque. Abraão, Isaque e Jacó são os patriarcas de Israel. E a tua descendência, depois de ti, darei a terra. Então nós temos aqui, meus amados irmãos, uma escritura sagrada, carimbada, autêntica, de que a terra pertence a Israel, e que ela foi dada diretamente das mãos de Deus. Durante a Primeira Grande Guerra Mundial, a Inglaterra, que era a grande potência daquela época, não é mais, mas era naqueles dias, havia conquistado a Palestina e prometeu devolvê-la aos judeus, que estavam espalhados pelos 4 cantos da terra. A declaração de Balfour foi um documento carimbado, protocolado, prometendo que Israel seria a terra de refúgio para todos os judeus, que até então não tinham pátria e estavam espalhados por todos os cantos da terra. Mas o primeiro-ministro britânico daquela época, chamado Chamberlain, apesar da declaração de Balfour, apesar deste documento, não passou a terra oficialmente para Israel. Antes, ele permitiu que árabes e judeus vivessem juntos, provavelmente para agradar aos produtores de petróleo daquela época. Quando então Chamberlain passou por cima deste documento, da declaração de Balfour, e ele dividiu a terra entre judeus e árabes, árabes e judeus, as nações do mundo aplaudiram o primeiro-ministro da Inglaterra, e o que parecia ser um ato de paz, um ato de reconciliação, resultou na maior tragédia de todos os tempos, o Holocausto dos judeus e a Segunda Grande Guerra Mundial. Daniel, o profeta, Daniel 11:39, ensina o que o anticristo irá fazer com a nação de Israel nos últimos dias. E você pode perceber que as nações do mundo estão ensaiando para fazer exatamente o que a Bíblia profetizou que o anticristo faria. Daniel 11:39 diz que com o auxílio de um Deus estranho, imaginamos que seja a inteligência artificial, agirá contra as poderosas fortalezas, aos que o reconhecerem, multiplicará a honra e os fará reinar sobre muitos. E preste atenção nesta última frase: e repartirá a terra por preço. Ele vai repartir, dividir a terra de Israel, ele vai receber recompensas por fazê-lo. A igreja de Jesus Cristo, que somos nós, de jeito nenhum prefere um povo acima do outro, pois o amor de Deus é universal. Mas quando se trata, irmãos, de geografia judaica, estamos do lado da Bíblia, que é a palavra de Deus. E o que a Bíblia ensina, meus irmãos, sobre a terra de Israel? Pois este conflito que nós estamos assistindo agora mesmo, ao vivo, nas redes sociais, ao vivo com os nossos olhos, tem tudo a ver com o que a palavra de Deus está ensinando nesta noite.
Em primeiro lugar, a Bíblia ensina que as nações contra Israel serão julgadas em breve. As nações que se colocam contra Israel serão julgadas. Lemos em Joel 3, versos 1 e 2. Guarde esta passagem. Deus diz que congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá. E ali com elas entrarei em juízo, por causa do meu povo. E qual é o povo de Deus? Israel. E da minha herança, Israel, a quem essas nações espalharam o meu povo por todos os cantos da terra, tiraram o meu povo da sua terra, da sua habitação, terra que eu havia lhes dado, e os espalharam entre as nações, e pior que isso, repartiram a minha terra. Nesta noite eu gostaria de bradar e que o mundo pudesse ouvir: a terra não é de Israel, a terra não é dos palestinos, a terra pertence a Deus. Amém, irmãos? A terra é de Deus, e Ele há de julgar as nações que repartiram a sua terra. Agora, o que aconteceu com todos, não alguns, mas com todos os impérios que já se opuseram à vida nacional de Israel? Babilônia caiu, os medos e persas caíram, a Grécia caiu, Roma caiu. E o que todos esses impérios tinham em comum? Em algum momento de sua história, se voltaram contra a pequena nação de Israel, o povo escolhido de Deus. Zacarias, outro profeta, capítulo 2, verso 8, falando sobre a nação de Israel, diz assim: porque assim diz o Senhor dos exércitos, depois da glória, Ele me enviou às nações que vos despojaram, nações que tiraram proveito de Israel, porque aquele que tocar em vós, aquele que tocar em Israel, toca na menina do seu olho. Quem mexe com Israel está mexendo com Deus. Porque Deus julga as nações que mexem com o seu povo Israel? Veja duas razões aqui no nosso texto, Joel 3, versos 1 e 2. Primeira razão, porque espalharam o povo de Deus sobre a terra. A quem eles espalharam entre as nações. Espalharam aqui também quer dizer perseguiram. Mesma expressão, espalharam ou perseguiram. Machucaram o meu povo. Não permitiram que o meu povo vivesse em paz e prosperasse na sua terra. No Egito, eles foram perseguidos e massacrados como escravos. Depois foram levados cativos para a Babilônia, perseguidos pelos medos e persas. Alexandre o Grande também os perseguiu. Antíoco Epifânio também os perseguiu. O Império Romano os perseguiu. Em um único dia, Roma crucificou mais de 300 homens judeus, destruiu Jerusalém a fogo e espalhou todos os judeus por mais de 1948 anos por este mundo afora. No passado, até a igreja estatal, a igreja católica daquela época, se voltou contra os judeus por causa do Velho Testamento e da crucificação de Jesus. Até Martinho Lutero, um dos pais da reforma protestante, chegou a acusar o povo judeu pela crucificação de Cristo. Em 313 depois de Cristo, foi permitido queimar, incendiar os judeus que não cumprissem as leis romanas. E Crisóstomo foi o bispo da igreja que declarou que os judeus eram os assassinos de Cristo durante todas as gerações e durante todas as épocas. Mas veja, irmãos, o que podemos dizer contra todas essas acusações? Não podemos condenar uma nação inteira por causa de algumas pessoas que mandaram crucificar Jesus. Não podemos condenar os soldados romanos que estavam cumprindo ordens, debaixo de ordens, e agora dizer que todos os italianos crucificaram Jesus. E Jesus mesmo declarou
que ele estaria se entregando para ser crucificado, que ninguém poderia tirar-lhe a vida se ele não permitisse. E ele próprio orou: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. No ano de 1096, vieram as cruzadas. Aos judeus foi dada a chance de se batizarem e professar a fé da igreja, não a fé cristã, mas a fé da igreja que havia naqueles dias. Caso contrário, morreriam, e a maioria preferiu morrer do que professar uma fé que eles não tinham. Aí vieram a Inquisição, a Reforma Protestante. Muitas igrejas celebram a Reforma Protestante. Eu não celebro, esta igreja não celebra, até porque nós batistas históricos, nós já existíamos antes da Reforma, nós não somos resultado da Reforma. Nossa igreja, nossa denominação não veio da Reforma Protestante. Nós já existimos através dos valdenses, através dos anabatistas. Os pais da Reforma Protestante, eles não eram amigáveis para com Israel. Vieram os guetos, que eram bairros destinados somente para o povo judeu, e geralmente ficava na Itália e na Áustria. Finalmente o Holocausto, na Europa, com mais de 6.000 judeus sendo exterminados. 6 milhões, melhor dizendo, 6 milhões de judeus sendo exterminados. Então, meus irmãos, por que Satanás tem usado o mundo através dos séculos para perseguir, aniquilar a nação de Israel? Porque quem conseguir destruir Israel, consegue destruir o Deus de Israel, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E Jesus disse em João 4:22, vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Amém, irmãos? Por isso o diabo odeia Israel, e ele tem lutado através dos séculos para esmagar esta nação, e como diz o Irã, varrê-la para o fundo do mar. Mas nós já temos notícias de que Satanás não vai conseguir. Amém, irmãos? Nós já temos notícias de que Israel será salvo. Outros deuses não são verdadeiros. O único Deus verdadeiro é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. E Deus também, irmãos, irá julgar as nações, não só porque espalharam Israel por todos os cantos da terra, mas porque dividiram a terra do povo de Deus. Eu quero que a igreja saiba, Deus acredita, Deus defende o direito de propriedade privada. Deus acredita e Deus defende o direito à propriedade privada. Mas o mundo não acredita nisso. E a maioria das nações quer dividir a terra de Israel ainda nesta noite. Deus diz, repartiram a minha terra. A terra é primeiramente de Deus. Ele a emprestou para Israel, mas é de Deus. Não é de Israel, muito menos dos palestinos, é de Deus. A história começou, sabe quando? Em Gênesis 21, verso 10, primeiro livro da Bíblia. E disse a Abraão, ponha fora esta serva e o seu filho, mande para longe, porque o filho desta serva não herdará com Isaac meu filho. Deus disse para Abraão, através de Sara, ponha fora esta serva e o seu filho, porque o filho desta serva não herdará com Isaac meu filho. Ismael, meus irmãos, o pai dos árabes, filho de Abraão também. Isaac, filho de Abraão também, porém pai dos judeus. E a Bíblia diz que os dois, Ismael e Isaac, não podiam ficar juntos. Aí aparece o primeiro-ministro da Inglaterra, Chamberlain, e ele
espertamente, por causa de dinheiro, coloca os dois no mesmo lugar, no mesmo terreno, no mesmo território. Não daria certo, porque enquanto os dois estiverem juntos na mesma terra, não haveria paz. Parece horrível, mas é bíblico. Quando Sara disse para Abraão: mande Ismael embora, mande a mãe dele embora, os afaste de nós. Abraão não gostou, eu também não teria gostado. Mas aí Deus interveio, porque Deus conhece o futuro. E Deus aprovou as palavras de Sara. E Deus disse: e pareceu esta palavra muito má aos olhos de Abraão, por causa de seu filho. Porém Deus disse a Abraão: não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva. Em tudo que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua descendência. Jesus veio de Isaque, amém, irmãos? Isaque seria o pai dos judeus, Jesus seria judeu. Deus tem muitas bênçãos para os árabes também, são filhos de Abraão, é um povo muito importante, mas não na mesma terra que os judeus. Veja o que Deus prometeu a respeito de Ismael. Gênesis 17, 20. Deus disse: quanto a Ismael, também te tenho ouvido. Eis aqui o tenho abençoado. Falo-ei frutificar, falo-ei multiplicar grandissimamente. 12 príncipes gerará, e dele farei uma grande nação. E hoje nós não podemos negar que os árabes são abençoados. Países árabes são abençoados. Eles são os maiores produtores de petróleo que existe no mundo. São países ricos. Deus também tem abençoado os árabes. Então a única questão de Deus é que esses dois povos não podem, não deveriam viver no mesmo lugar. E Deus já havia demarcado a terra, mas os homens se acharam no direito de desapropriar Israel de seu território. E agora a Bíblia ensina que Deus irá julgar as nações que não só espalharam os seus filhos judeus, mas dividiram também a terra no Oriente Médio. E o que mais a Bíblia ensina? Que Israel também está sendo e será julgado por Deus. Israel não é completamente inocente. Veja Deuteronômio 30, verso 1. E será que sobrevindo-te todas estas coisas? Que coisas? Que está acontecendo nos dias de hoje? O que tem acontecido nesses 2000 anos? A bênção ou a maldição que tenho posto diante de ti, e te recordares delas entre todas as nações, para onde te lançar o Senhor teu Deus. Deus havia avisado: se vocês escolherem a maldição, vocês serão desapropriados, vocês serão divididos, vocês serão espalhados por este mundo. E olha que milagre, apesar de mais de 2000 anos de divisão, separação, Israel manteve a sua identidade, Israel manteve a sua nacionalidade. Eu digo uma coisa: se Deus permitisse que o Brasil fosse dividido, em menos de 100 anos não haveria mais brasileiros na face da terra. Nós jamais iríamos manter a nossa identidade brasileira. Mas Israel, mesmo depois de tantos anos de cativo, de escravidão, espalhados por este mundo, manteve a sua identidade. Sabe por quê? Porque Israel é um milagre, amém, irmãos? Israel é um milagre de Deus. Nenhuma nação conheceu a Deus tão de perto quanto Israel. E aí Deus profetizou a desobediência, mas também o arrependimento deste povo. Só que hoje em dia, eles ainda estão na desobediência. Primeiro, recusaram ser uma bênção para o mundo. Aí Deus precisou chamar a igreja
para que nós fôssemos esta bênção para o mundo. Hoje nós estamos ocupando o lugar de Israel. Nós não estamos substituindo Israel como nação, mas certamente estamos ocupando o lugar de Israel como povo de Deus. Deus disse em Gênesis 12, 2, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Israel nasceu para ser uma bênção. Em hebraico, o nome Israel quer dizer Deus prevalece. No grego, o nome Israel quer dizer príncipe de Deus. Israel foi escolhido para que representasse Deus, o Criador, sobre toda a terra. Mas infelizmente, Israel tem falhado nesta missão e tem falhado nesta posição, porque pesquisas recentes mostram que a maioria dos judeus, a grande maioria dos judeus lá em Israel, e eu diria até no mundo inteiro, não defende a religião judaica, não defende o Torá, não defende a Bíblia e muito menos o cristianismo. São progressistas, são ateus, são seculares. A grande maioria deles não acredita nas profecias do Velho Testamento, são liberais e são secularistas. Então veja o resultado prometido por Deus, agora em Oséias 8:8. Israel foi devorado, agora está entre os gentios como um vaso em quem ninguém tem prazer. Ninguém tem prazer em Israel, a não ser a igreja. Até o nosso atual presidente não tem prazer em Israel. Ele só fala mal de Israel. Nunca fala o que é bom a respeito de Israel. Isso tudo é bíblico. Ninguém tem prazer em Israel, a não ser a igreja, que entende que quem mexe com Israel, mexe com a menina dos olhos de Deus. Pior que não ser uma bênção para o mundo, veja, recusaram o verdadeiro Messias, maior maldição de todas, porque o Messias veio para o que era seu, Israel, e os seus não receberam. Israel não recebeu o seu Messias, até hoje. Jesus, irmãos, é o Messias de Israel. Israel é a criação de Jesus. Jerusalém é o trono de Jesus. Mas quando ele veio, não ouviram a sua voz, não viram os seus milagres, não receberam a sua paz. Você sabia que desde Cristo já apareceram mais de 64 homens que se diziam Messias, que se apresentaram para Israel como Messias? E um dia, irmãos, Israel irá acreditar num desses homens, que será o anticristo. Não será Jesus, mas será o anticristo. Veja o que Jesus disse: eu vim em nome de meu Pai, e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. Não só Israel vai aceitar o anticristo, mas o mundo inteiro irá aceitar o anticristo, pois ele, somente ele, vai ser capaz de produzir uma paz aparente no Oriente Médio. Ele vai se aproveitar das guerras e do caos, que nós estamos vendo agora mesmo com os nossos olhos, e ele vai dar uma solução superficial. O mundo está sedento por paz, o mundo está sedento por tranquilidade. Israel irá aceitá-lo, e o mundo inteiro irá aceitá-lo. Quando veio da primeira vez, Jesus era pobre, ele era bastardo, considerado filho ilegítimo de José. Ele nasceu numa das cidades mais insignificantes de Israel, Nazaré. Ele era carpinteiro de profissão e um cidadão submisso ao Império Romano, ou seja, tudo o contrário do que Israel esperava de um Messias. Ele, Jesus, era contra o sistema de hipocrisia da religião judaica. Bateram nele, chicotearam-no,
e crucificaram-no. Porque a nação de Israel esperava por um Messias rico, soldado, guerreiro, nobre, político, e que defendesse a religião judaica. O anticristo será assim. Haja vista que no seu reino, o templo dos judeus será reconstruído. Então não se engane nesta noite. Além de Israel, muitas pessoas, muitos gentios, também são assim. Estão recusando o Jesus da Bíblia. O Jesus que salva, o Jesus que transforma a nossa vida. E estão escolhendo um Jesus que só dá o que eles pedem. E eu digo que o nome pode ser o mesmo, Jesus, mas o Jesus não é o mesmo. Porque o Jesus da Bíblia salva e transforma. O Jesus verdadeiro diz: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Autorresignação é o primeiro passo para quem se converte a Deus. Tome sobre si a sua cruz e siga-me. Israel de antes, Israel de hoje, não quiseram renunciar à mentira, não quiseram tomar a cruz, não quiseram seguir a Jesus. Infelizmente seguiram e ainda estão seguindo os outros. Então o que a Bíblia ensina sobre a terra da Palestina nesta noite? Que as nações que espalharam e dividiram o povo judeu serão julgadas, e que Israel está sendo e ainda será julgado, porque rejeitou o seu Messias. E por último, irmãos, a Bíblia ensina que Israel será restaurado por Deus um dia. Quem fala isso é o apóstolo Paulo, citando Isaías do Velho Testamento. Também Isaías clama acerca de Israel, ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar. Hoje, irmãos, é impossível fazer um censo do número de judeus no mundo. Muitos cientistas políticos dizem que se o Holocausto acontecesse hoje, aqui no Brasil, a maioria dos brasileiros teria que ser exterminada por Hitler, porque há muitos judeus entre nós que não sabem que são de descendência judaica. A Bíblia diz que, ainda que o número de judeus seja igual ou maior que o número de areia em todos os mares, ainda que seja muito grande o número de judeus, o remanescente é que será salvo. E a expressão remanescente quer dizer sobra. Irmãos, poucos judeus vão sobrar depois da grande tribulação. Serão 7 anos de perseguição contra Israel, 7 anos de massacre contra Israel, 7 anos de guerra contra Israel, que vai piorar nos últimos 3 anos e meio. E aí, quando chegar no final da tribulação, poucos terão sobrado. Por isso Paulo diz remanescente. Por isso Isaías, 700 anos antes de Cristo, disse remanescente. Mas o remanescente será salvo. O remanescente será livrado da boca do leão. Remanescente. Isso prova que Deus ainda tem um plano para Israel, um plano especial. Prova que Deus não desistiu, meus irmãos, do seu povo escolhido. Veja agora Isaías 45:17, por favor. Porém Israel é salvo pelo Jeová, com uma eterna salvação, por isso não sereis envergonhados, nem confundidos em toda a eternidade. Quantos acreditam na palavra de Deus? Todo Israel será salvo. Mas enquanto esse dia não chega, olha o que nós estamos vendo: Israel sendo atacado, Israel sendo acusado por outras nações. O que a igreja precisa fazer por Israel? Abençoar o povo escolhido de Deus. Mas pastor, isso não é politicamente correto.
principalmente no Brasil de hoje. Mas veja o que a palavra de Deus diz: e abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Se você deseja as bênçãos de Deus, então fique do lado de Deus. Em outras palavras, quem desejar o mal de Israel, receberá o próprio mal que desejou. Mas quem desejar o bem de Israel, receberá o próprio bem que desejou. Eu vou lhe fazer uma pergunta muito interessante. Quero que você responda de acordo com os seus conhecimentos gerais. Por que os Estados Unidos da América foi até recentemente, eu digo foi porque não é mais, mas por que os Estados Unidos da América foi até recentemente o país mais rico, mais poderoso, um verdadeiro império nos últimos 60 anos? Economistas não saberiam dizer, cientistas políticos não saberiam dizer, repórteres não saberiam dizer, mas nós sabemos. É que durante esses 60 últimos anos, os Estados Unidos da América foi o maior e melhor aliado que Israel já teve neste mundo. Se não fosse os Estados Unidos da América, sem dúvida nenhuma, Israel já tinha sido varrido do mapa e já teria sido escoado para as águas do oceano. Mas os Estados Unidos se posicionaram do lado de Israel e disse não. E por isso foi uma nação abençoada. Deus disse: abençoarei os que te abençoarem. E talvez você não saiba disso, mas em 1948, Oswaldo Aranha, nosso representante brasileiro na ONU, ele deu o voto Minerva, o voto que faltava para constituir Israel como nação. Israel nasceu em um dia. Israel nasceu, se eu não me engano, no dia 13 ou 14 de maio de 1948. Uma nação que nasceu no único dia. E como o Brasil foi abençoado depois daqueles dias, foi naquela época que nasceu a Petrobras, foi naquela época, naquela década, que o Brasil foi industrializado. E passou a se desenvolver como nação. No entanto, conforme os Estados Unidos foram se afastando de Israel, para nossa tristeza, desde o governo de George Bush, Deus tem se afastado dos Estados Unidos. Coincidência? De jeito nenhum. A Rede Globo nunca vai ver os acontecimentos desta perspectiva que nós estamos vendo. Mas nos últimos anos, com exceção de 2018 a 2022, mas todos os anos de 1986 até agora, o Brasil só tem votado contra a nação de Israel em todas as resoluções da ONU. Cuidado então, não devemos mexer com os judeus, senão podemos ajudar ambos os lados, melhor não nos envolvermos. Veja o que Jesus disse em Mateus 25, 45. Em verdade vos digo que, quando um destes pequeninos aqui se refere a Israel, o não fizestes, não fizeste a mim. Por que pequeninos? Porque nesta época haverá apenas um remanescente. Hoje, Israel, a quantidade de judeus é como a areia de todos os mares. Mas naqueles dias, pequenino, remanescente, número pequeno de judeus que vai sobrar durante a grande tribulação e que vai receber Jesus Cristo aqui na terra. Paulo disse para a igreja: veja, irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação. Israel não é inocente, mas o problema de Israel não é político, é espiritual.
Veja Salmo 122, verso 6. Orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Mas quando você ora pela paz de Jerusalém, você sabe que a única solução é Jesus Cristo. Então você na verdade está orando pela volta do Senhor Jesus Cristo. Você está orando pelo retorno do príncipe. Estamos orando primeiro pelo arrebatamento da igreja. Nos tire daqui, Senhor. Nós não queremos ficar vendo o que está acontecendo neste mundo e ainda vai acontecer. O presidente americano pode tentar, o primeiro-ministro da Inglaterra pode tentar, mas só Jesus Cristo será capaz de dar uma paz final para aquela região. Olha, Jerusalém é o grande problema. Os judeus jamais vão ceder Jerusalém, que é a cidade santa para eles, e os palestinos jamais vão ficar sem Jerusalém, que é uma cidade santa para eles também. Por isso que a Bíblia não diz, orai pela paz de Israel, como território, não. Mas orai pela paz de Jerusalém, porque Jerusalém é o centro de todas as discussões e é o centro de todas as atenções. E agora, Salmo 122, versos 6 e 9. Haja paz dentro de teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios. Por causa dos meus irmãos e amigos, direi, paz esteja em ti. Por causa da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Sabe onde fica a casa de Deus? Em Jerusalém. Por isso que Jerusalém nunca será dos gentios. Jerusalém pertence ao povo de Deus. Irmãos e irmãs, o cenário não é promissor. O cenário não é dos melhores. Se preparem. Você está preparado? Vamos fechar os olhos e vamos orar. Eu gostaria de dizer para vocês que Deus vai resolver todos os conflitos que nós estamos vendo neste momento. Mas durante a pandemia, no primeiro dia de pandemia, nós pregamos Mateus 24. E estas mensagens estão todas no playlist do nosso site. E a primeira mensagem de todas, a primeira, no dia 18 de março de 2020, eu falei com a igreja, irmãos, de acordo com Mateus 24, a partir de agora, pandemias, terremotos, catástrofes naturais e rumores de guerras e guerras. É o que nos aguarda. A pandemia vai cessar, mas outras coisas iguais ou piores virão.